Ótimo, obrigada. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Acho que esse é o quarto webinar que a gente faz aqui, vinculado ao Brasil Customer Hub, que a gente lançou agora em agosto para os clientes do Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian Paiva, eu sou consultora de clientes para soluções multidisciplinares da Elsevier, como, por exemplo, Science Direct, Scopus e o Mendeley. Só para falar um pouquinho do Hub, nós teremos a divulgação dos nossos webinars, os links para as gravações dos webinars anteriores, links para alguns recursos e suporte das nossas soluções e também as informações da nossa equipe de consultores. Estamos assim, muito felizes com a adesão e com todos os webinars e os feedbacks que a gente vem tendo de vocês. Então, não vou tomar muito mais o tempo da Cris, que é a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre o impacto de sua publicação científica com o uso dos livros eletrônicos. Eu vou ficar por aqui, ajudando se tiver alguma pergunta, alguma questão, mas eu vou passar a palavra agora para a Cris. Seja bem-vinda, Cris, e mais uma vez, obrigada. Olá, olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Como a Lilian já comentou, meu nome é Cristiane e eu trabalho muito em colaboração com a Lilian, porque a gente acaba dividindo esta plataforma Science Direct, mas eu sou a especialista de livros eletrônicos, que é algo que vamos colocar mais ênfase no dia de hoje. Estou lançando aí para vocês, só para eu balizar um pouquinho, já dei uma olhadinha de quais instituições vocês vêm, a gente tem um grupo, se vocês quiserem até usar o chat aí para contar para a gente dar uma animada. Vi que temos caravanas aí do Brasil inteiro, que a gente adora, e eu estou lançando essa pesquisa só para eu entender um pouquinho mais aí qual que é o patamar de conhecimento de vocês, e até para a gente poder balizar. Por enquanto não tem ninguém. Tem. Tem sim, gente vendo pela primeira vez. Se tivesse uma resposta já seria o suficiente para eu pedir a colaboração aí do pessoal mais experiente, que usa todos os dias, que também temos, para que eu vá aí mais devagar um pouquinho, para que todo mundo entre na mesma página, tá? Então, estou vendo aqui, a gente está com, vamos ver. Legal, a gente está com 50% conhece um pouco mais de 50%. Alguns usam todos os dias, alguns estão vendo pela primeira vez. Então, bem-vindos, espero que seja uma sessão bem tranquila para vocês. Vocês vão ver que a plataforma é muito simples de usar, que esse é o objetivo nosso, né? Ter uma plataforma simples. E a maioria, olha que interessante, não sabia que vocês têm livros e revistas na mesma plataforma. Eu vou encerrar aqui. Obrigada a todos que responderam. Ficou bastante gente sem responder ainda. Depois eu vou ver quem respondeu, quem não respondeu. Usem, por favor, o chat, tá, pessoal, para responder esse tipo de brincadeira, de temas mais soltos, essas perguntas que eu soltar. E deixem o Q&A para perguntas mais importantes. Tá? Eu tenho e-mail de todo mundo, tem uma pessoa me passando e-mail aqui, não é necessário que a gente caça vocês depois para sempre, para saber se vocês estão usando o Science Direct. Brincadeira. Legal, tem gente de mestrado, doutorado, é uma turma bem eclética, como eu falei, de vários lugares do Brasil. Encerrar a pesquisa, e obrigada a todos aí que participaram. Mas olha só, a maioria não sabia, então, dessa funcionalidade de Science Direct. Então, vamos entrar. Aproveitando só aqui para divulgar, talvez tivesse que ser no final, mas eu já vou aproveitar para a gente não esquecer que no dia 5 a gente vai ter aí... Opa, isso já foi, né, Lilian? Agora que eu vi aqui. Eu até me perdi nas datas, então desculpa. Qual que é o próximo, Lilian? A gente já tem? Já tem, mas eu coloco mais no final da apresentação, eu coloco. Tá ótimo. Tá bom, desculpa que eu não me atentei. Bom, vamos lá, então. Então, para quem está vendo Science Direct pela primeira vez, eu preciso contar para vocês que Science Direct é né, para vocês entenderem um pouco dessa hierarquia, que às vezes é confuso, o que é Science Direct, o que é Elsevier. Enfim, Elsevier é uma editora, né? Nasceu como editora, hoje a gente nem se chama de editora mais, porque hoje nós somos provedores de soluções diversas para a ciência, mas Science Direct é um produto, então, dessa empresa, dessa editora chamada Elsevier, assim como outros,
como é o caso de Scopus, Mendeley, vocês devem conhecer, e alguns outros mais, tá? Mas Science Direct é a nossa plataforma de conteúdo completo, né, de texto completo. Então, a Elsevier é uma empresa centenária, né, que já tem mais de 100 anos, e desde então vem fazendo publicações, desde a época de Galileu Galilei. Sim, vocês podem encontrar esse tipo de conteúdo dentro da base de dados. E nós, então, desde essas publicações do passado, nós digitalizamos tudo, e hoje vocês podem encontrar neste grande acervo, e são conteúdos somente da editora Elsevier, tá? Publicações Elsevier, ao contrário de outros produtos que eu não vou entrar. Mas hoje, então, Science Direct é o número 1 em termos de conteúdo. Esse conteúdo que vocês têm acesso, ele está presente nas maiores instituições do mundo inteiro. A Elsevier é responsável por 18% da pesquisa global, então, assim, é muita coisa. Se vocês verem artigos mais citados, 33% são da Elsevier. É um mundo bem, bem grande mesmo. Aqui, falando um pouquinho mais desses números hoje, o que vocês vão encontrar dentro de Science Direct, a gente tem aí mais de 19 milhões de textos entre artigos e capítulos, né, que a gente acabou de lançar essa pesquisa aí para vocês, que nós temos os dois, né, indexados, a quantidade de journals revisados, que é, aliás, um ponto bem importante. Tudo que está aqui na base, em termos de journals, é revisado por pares, e, obviamente, que livros são revisados por muitos pares, inclusive, para que eles sejam publicados. E nós temos mais de 43 mil e-books também, muito acesso aberto, mais de 600 publicações que geram mais de 1,4 milhões de artigos em acesso aberto. Sei que esse é um tema à parte aqui, mas só para não deixar de falar um pouquinho para vocês entenderem a imensidão. E 3 mil páginas de tópicos ou topic pages, que quero entrar com vocês hoje também, porque é algo que pode ajudar vocês bastante. Então, como eu dizia, Science Direct contempla esse conteúdo de livros e revistas. É a única plataforma do mundo assim mais robusta, né, que tem essa indexação toda. Então, aqui vocês podem ver bem facilmente nessa pirâmide o que eu chamo de tipos de livro, né? Porque livros, existem vários tipos de livros. Então, vocês já devem ter lido em suas vidas acadêmicas, até escolares, né? Vou até voltar lá para trás, enciclopédias, certamente, que são super importantes, né, para ter aquela construção de conceitos, bem dicionário, né? Uma vibe bem dicionário mesmo, de aprendizado. E aí a gente tem livros, tem livros de texto também, que é uma parte mais didática, pedagógica. Aí a gente vai para os livros propriamente dito, que, obviamente vocês já leram milhares deles. A gente tem as séries de livros que se comportam de maneira similar ao artigo, no sentido de que ele vai tendo uma continuidade, tá? Então ele vai extrapolando aí, se aprofundando em alguns temas. E a gente, então, entra na parte dos periódicos, né, ou dos journals. Science Direct tem essa cobertura completa. Porém, muito importante dizer que aqui vocês são um grupo bem heterogêneo, e é importante dizer que nem todos vocês terão acesso a tudo isso. Eu vou ensinar depois como é que vocês identificam, porque a CAPES provê algum conteúdo desse todo, mas não é todo, e algumas instituições provêm outros conteúdos também, tá? Mas não são todas, por isso que eu digo, é um pouco mais complexo a parte de livros por conta disso. A parte de journals vocês têm todo o acesso pelo portal de periódicos também, mas livros aí já vai ser algo pontual de cada instituição. Mas vocês podem sempre buscar e entender o que vocês têm acesso, tá? E por que a gente fala que é tão importante essa combinação? Porque vocês vão ter aí uma base mais robusta de pesquisa, porque um é complementar ao outro, né? Qual que é mais importante? Os dois. Não tem o mais importante. O livro, ele vai te dar toda a base, como eu falei, a parte de enciclopédias é super rica,
para entender conceitos, a entender com profundidade algumas temáticas, no sentido da explicação mesmo, né? Então, ele vai te levando ao entendimento dessa temática, até que então você tem o conteúdo dos artigos científicos, que já são bem específicos, é aquela comprovação pequenininha que você vai a fundo para investigar se deu certo, se não deu certo, e um né, vai rompendo o outro. Então, aplicação de técnicas, então, um dá a base para a construção do que vem chegando mais atual. Então, a perenidade, eu até vou voltar na pirâmide, a perenidade dos livros, ela acaba sendo muito maior, né, ao longo do tempo, porque uma explicação de um conceito, ela sempre será essa explicação, independente das novas descobertas que aconteçam em cima desse tema. E por que até o tema, né, o título da nossa apresentação hoje é como potencializar o impacto? Porque nós temos, obviamente, né, em uma das nossas plataformas, se chama Scopus, a gente sabe, né, que os artigos que publicam, que citam livros e revistas de maneira combinada, tendem a aumentar, field weighted citation, mas é o impacto, o resumo dessa palavra, dos seus trabalhos em cerca de 20%. Então, isso é uma métrica mundial que a gente consegue ter por meio das ferramentas Elsevier, e a gente consegue, então, ter essa certeza aí na hora de afirmar para vocês que realmente livros e revistas combinados tendem a ter um trabalho muito mais forte, muito mais interessante. Deixa eu ver aqui se tem chegado... eu vou até fazer se quiserem mandar perguntas aqui, se eu não me atrapalhar aqui no meio, eu vou pegando também, tá? Aqui o Aparecido está falando que usa Science Direct para os artigos, que conta muitas notas para o programa de pós, bacana. Os livros eletrônicos seriam indexados também, acredito que é na plataforma, né, Aparecido? É justamente esse o tema da nossa apresentação. Os livros estão, sim, presentes dentro de Science Direct. Eu já vou mostrar para vocês como vocês vão ver isso. Depois me corrija se foi isso que eu entendi corretamente, tá? Bom, sem mais delongas aqui, eu vou deixar para vocês depois um tutorialzinho também em PowerPoint. Na verdade, vai ser um PDF para vocês que eu vou disponibilizar no final da sessão, no e-mail de acompanhamento que vocês receberão de forma automática. Então, não se preocupem, se vocês não conseguirem rever o vídeo, vocês vão ter também um passo a passo aí depois bem bonitinho, tá? Bom, vamos então, vou parar de dividir com vocês essa tela, para nós entrarmos então já diretamente em Science Direct. Por favor, vocês estão vendo aqui minha página da plataforma? Sim, Cris. Sim, tudo bem? Perfeito. Lilian, acredito que também eles tenham acesso pelo CAF, correto? Acesso Sim. remoto. Na verdade, bom ponto, deixa eu explicar. Vocês, instituições do Brasil, todos têm acesso ao Science Direct através do portal de periódicos da CAPES. Então, vocês podem entrar no portal de periódicos, buscar quais são as bases de dados, ir lá em Science Direct, e por lá vocês conseguem acessar. Outra opção para acesso remoto, caso vocês não estejam na instituição de vocês, é acessar pelo acesso remoto CAF, também da CAPES. Ou então, pelo próprio endereço IP da instituição de vocês, quando vocês estiverem na instituição, todas as instituições que são membros, né, têm o IP aberto para as nossas soluções. Então, são algumas das opções que vocês têm acesso. Qualquer dúvida, a sugestão inicial é falar com a biblioteca de vocês, e se eles tiverem algum problema, alguma questão, eles falam com a gente ou direto com a CAPES, tá? Mas esses são os caminhos para vocês. Perfeito. Obrigada, Lília. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vocês, né, já entraram no portal de periódicos, como a Lilian recomendou a vocês. Vocês, na verdade, podem, tá? Qualquer ser humano, vou colocar investigador, pesquisador, qualquer ser humano do mundo pode entrar em sciencedirect.com,
mas aí a gente começa a ter as diferenças do que é acesso permitido ou não, tá? Por isso é importante vocês seguirem o que a Lilian comentou, para que vocês tenham realmente o acesso integral ao que é fornecido pela CAPES para o Brasil inteiro. E lembrando, acredito que todos vocês aqui sejam de instituição membro CAPES, mas caso não sejam, pode também ter algum viés nesse sentido do conteúdo, tá? Que é o que vai mudar. Aqui, até eu nem estou agora registrada, vocês podem ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar em algo para a gente ver aqui o que... Se eu consigo... eu entrei aqui num artigo qualquer. Bom, enfim, vocês vão ver cadeadozinhos, vocês vão saber claramente quando está fechado e quando está aberto. Se vocês não conseguirem acessar todos os journals, por exemplo, vocês sabem que alguma coisa está estranha no acesso de vocês, porque os periódicos vocês vão ver que vocês têm acesso a praticamente tudo. Então, é isso. A primeira coisa bem importante aqui, a partir do momento que vocês estão em Science Direct, é fazer o seu cadastro na base, tá? Para os que não têm ainda, esse pessoal que está vendo pela primeira vez, entrem aqui em Register, tá? Vocês vão clicar, vai aparecer um formulário bem simples, é muito rápido. Eu já tenho o meu, obviamente, então não vou conseguir mostrar, mas é muito simples mesmo. E uma vez vocês registrados, vocês vão fazer o sign-in, né? Que é se logar à base, clicando aqui à direita. Vocês vão ver que já está o meu e-mail, que é o e-mail que eu estou utilizando no meu cadastro, com a palavra-chave que eu criei no meu cadastro mais uma vez. E aí eu vou, então, entrar. E vocês saberão que está tudo direitinho, que deu certo, quando vocês virem o nome de vocês aqui no canto superior direito da página. Então, isso quer dizer que a base está me reconhecendo. Isso aqui, pessoal, é indiferente de vocês estarem no IP, estarem em acesso remoto, ou estarem com o ScienceDirect.com. Isso aqui não tem a ver com o seu acesso, com o que está disponível para você. Isso aqui tem a ver com algumas vantagens que eu vou contar para vocês agora. Minhas recomendações, meu histórico de pesquisa, meu histórico de leitura, gerenciamento de alertas, tá? Então, o sistema, que é muito inteligente, começa a identificar você na base de dados e ele vai guardar o seu histórico todo, então você não precisa ficar aí se preocupando, tenho que anotar tudo, de onde que eu parei, o que que eu já li, o que que eu não precisa. A base vai te ajudar nisso, porque a gente também faz com que vocês ganhem muita velocidade, vocês vão ver, a partir do que vocês vão pegando aí o jeitinho, vocês vão ganhar muita velocidade de pesquisa, e vocês podem, então, receber essas recomendações que eu vou mostrar para vocês, e também os alertas que eu vou mostrar para vocês também como é que funciona. Isso tudo só é possível quando, obviamente, o sistema reconhecer vocês. Então, todos logados bonitinhos, quem quiser já ir fazendo aí seu login, não percam, senão depois vocês esquecem que eu sei. E bem, estamos logados. Vocês vão ver, aqui também vocês vão ver, para tirar a dúvida aqui nessa torrezinha, também o nome da instituição de vocês deve aparecer, tá? Para ver que tá tudo certo. E aí vocês vão estar aqui na homepage. Vocês vão ver aqui logo em cima, buscadores, como, digamos, qualquer aí buscador de internet, que vocês estão super acostumados, tenho certeza, com algum campus para busca de artigos ou termos, jornais ou revistas, olha só, aqui, ou livros, então os livros já aparecem aqui, ou autores. Se vocês forem descendo um pouquinho, vocês vão encontrar também que vocês podem fazer uma busca diretamente pela sua área de conhecimento. Então, a gente tem aqui ciências físicas e engenharias, da vida, saúde e sociais humanas. Então, a gente tem 4 grandes grupos. Dentro de cada um deles, eles vão estar aqui listados abaixo, tá? E dentro de cada um deles, vocês vão ver subgrupos. Tá certo? Então, vocês vão ver aqui dentro de vida, tá agricultura, tá biologia, tá imunologia. Dentro de saúde vai estar toda a parte de medicina e odonto, elas são incorporadas juntos. Enfermagem, veterinária. Aí a gente tem as humanidades, com economia, sociais, psicologia e por aí vai.
para todas elas, a gente tem uma listinha pequena aqui de artigos populares, que são aqueles que estão sendo mais lidos pelos pesquisadores do mundo todo, e as publicações recentes, que são as últimas a terem ingressado à base, tá? Recomendo dar uma olhadinha aqui também, para vocês terem, é uma forma de estar aí bem antenado com o que está acontecendo no mundo entre os pares de vocês. Então, essa é uma forma da gente pesquisar. Então, a gente tem a forma número 1, a busca básica, que a gente chama busca simples, ou aqui a gente tem a base 2, que é a busca por área, tá? Vamos começar a fazer um teste? Então, alguém quer me mandar uma palavra-chave para a gente fazer um teste ao vivo? Quem que consegue me mandar uma palavra-chave? Vamos ver. Primeiro que mandar, eu uso. Senão, a gente vai com algumas palavrinhas que eu já tenho aqui selecionadas. Opa! Air pollution. Olha só que interessante. Deixa eu aproveitar aqui que chegaram 2 sugestões. A primeira foi air pollution e a segunda, do Marcelino, foi sementes. Eu vou depois usar o air pollution como tema, mas eu quero fazer um teste de sementes aqui do Marcelino. E vou dar um search. Olha só. Por que eu fiz esse teste para vocês? Porque chegou uma palavra em português. Qual é o idioma de Science Direct? Inglês. Isso quer dizer que não tem a palavra em português? Não, não quer, porque aqui a gente achou 413 resultados para sementes. Então, a gente entende que estes conteúdos são todos em português e que vocês podem se beneficiar deles. Mas, olha só o que acontece se eu usar seeds, que é o plural de sementes em inglês. A gente tinha 400 e pouquinho, né? Olha isso. Veio tanto... Aliás, eu nunca tinha visto isso, Lilian, não sei se você já tinha, mas olha só o que a plataforma já está dizendo. Que devido à grande quantidade de resultados, somente os 3 últimos anos serão inclusos. Eu nunca tinha visto isso aqui, gente, de verdade. Mas isso aqui é para ficar bem claro para vocês a quantidade de conteúdo que nós temos. E se vocês usarem português, é possível, porém, vocês não vão estar aí extraindo nem 10% do que poderiam. Aqui tá tão pesado. Olha isso, gente. Mais de 1 milhão de resultados. Eu nunca tinha visto um número tão grande assim. Vou usar em outros momentos, tá? Mas era só para mostrar essa diferença para vocês. Deixa eu usar aqui o air pollution. A Lilian confirmou aqui também que não tinha visto. Olha que curioso, Lilian. Dá para a gente usar agora de exemplos em próximos treinamentos. Vou usar o air pollution. Para a gente ver o que acontece. Ó, aqui já tá grande, mas ainda está um número que a plataforma conseguiu indexar por completo, mas essa é a grandiosidade dos resultados que a gente costuma ter. Se vocês virem 400 resultados, estranhem, ou é um tema muito, muito, muito moderno, que eu já vi acontecer em algumas temáticas, sei lá, da inteligência artificial, algum tema que está muito assim de ponta e começando na pesquisa, ou tem algo errado, tá? Porque os nossos números são sempre assim, mils. Aqui a gente tem 462 mil resultados, tá? Para air pollution. E a gente, obviamente, esse número é gigantesco, né? Como que vocês pesquisariam em 400 mil? E digo mais, muito provavelmente, aliás, com certeza, todos esses resultados não vão ser interessantes para o nosso colega aqui, que mandou o Alexander. Com certeza o Alexander não quer saber de todos esses resultados. Por quê? Porque a ciência hoje é muito multidisciplinar, vocês devem saber, né, melhor do que eu. E como é que eu mostro isso para vocês muito claramente?
Aqui do lado esquerdo, vocês vão ver os filtros para vocês refinarem. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem aqui, ó, subject areas, ou seja, as áreas, né, de conhecimento. E olha que interessante. Opa, peraí que eu apertei aqui sem querer. Olha que interessante, a gente tem desde ciência de meio ambiente, né, que me parece um pouco óbvio, digamos, energia, planeta e terra, mas a gente tem também, olha só, medicina. Então, provavelmente, aquela poluição de ar, como afeta os pulmões, nem sei, né, se é isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é a multidisciplinaridade. Eu não sei de que área o nosso colega é, mas provavelmente não é tudo isso que vai interessar. Então, vocês podem fazer um subfiltro aqui, assim como vocês também podem filtrar por ano. E olha que curioso também, pessoal, não é um erro da base, mas é mais uma vantagem de vocês estarem aqui nesse ambiente digital, é que vocês já têm conteúdo de 2024. Isso a gente chama Article in Press, e isso está relacionado ao fato de que o nosso conteúdo já está todo escrito, revisado, pronto para sair, porém, a gente, né, na publicação oficial, porque a gente tem aí períodos, né, a gente tem calendários de publicação, esse conteúdo não foi impresso no papel ainda, mas vocês já têm esse acesso, então, assim, é um conteúdo mais do que atualizado disponível para vocês aqui. Então, vocês podem ver desde os mais atualizados aos mais antigos também. Vocês filtrem da forma que vocês quiserem. E aqui começa a brincadeira e a parte que me cabe, né, nessa história. E até respondendo aqui um dos colegas que queria saber mais sobre a parte de livros e revistas e etc. Aqui vocês já têm muito claramente, né, que a gente tem revisões, a gente tem artigos. Hoje, o tipo de conteúdo científico, ele é bem variado, vocês até vão ver mini pesquisas, exames, erratas, discussões, isso tudo já começa a ser entendido como fonte de ciência. E aí vocês vão ver aqui muito claramente aqueles tipos de livros que eu contei para vocês, como as enciclopédias, como os capítulos de livros, como revisões de livros, tá? Então, vocês vão ter isso aqui dentro dos filtros de fontes. E aí, alguns títulos também, caso vocês conheçam uma fonte específica que queiram pesquisar, vocês poderiam vir aqui diretamente. Já falei das áreas de conhecimento para vocês, e olha aqui que bacana, a gente também conseguiu indexar, e tá até em beta, não sei se todos vocês verão, inclusive, aproveito para dizer, mas a gente está crescendo aí nesse número de idiomas, né, que eu comentei. E aqui fica bem claro, inclusive, olha só que legal, 28 textos em português e em inglês 460 mil textos, né? Então a diferença é brutal e por isso que nós recomendamos a busca sempre em inglês. E se vocês tiverem interesse em Open Access, vai estar aqui também como curiosidade, né? Não é um tema que eu vou me aprofundar no dia de hoje. Bom, expliquei para vocês os filtros. Aqui em cima vocês vão ver que tem esse alerta, né? Lembra lá no comecinho eu falei, vocês têm que se logar para fazer o uso dos alertas. E é muito simples, gente. Aqui, vocês vão dar aqui, por exemplo, nem é seeds, é o Air Pollution que a gente está pesquisando. Vocês vão digitar aqui o nome que vocês quiserem dar e vão escolher se vocês querem receber e-mails mensais ou semanais para que a base te avise sobre os novos conteúdos que ingressaram à base. Não é legal? E assim vocês sempre vão estar atualizados dentro daquela linha de pesquisa de vocês, tá? Então, é uma grande dica essa questão do alarme. Bem, aqui no centro da página, então, a gente tem os resultados propriamente dito, ou seja, os 463, aí quase 1000 textos, né, que estão indexados, vocês começam a vê-los listados aqui por ordem ou de data, aqui está de relevância, então aqueles que estão sendo mais vistos, ou de data. Opa, não, apertei errado. Data ou relevância. Então aqui a gente está no data e agora a gente está no relevância, exato.
Então, você organiza aqui como você quiser, tá? E você vai ver, então, uma estrutura que vai ser sempre igual. O título, né, desse texto, alguma coisinha, o nome aí da fonte, que pode ser de livro ou revista, porque aqui eu não cliquei em nada. Deixa eu até... bom, não vou clicar em nada. E vocês vão ver aqui, vocês vão ver os autores, e vocês vão ver esse menuzinho aqui embaixo, que é para baixar o PDF diretamente. Vamos dizer, já conheço esse aqui, é super legal, tinha perdido, estava no meu histórico, sei lá, só preciso imprimir. Vocês vão, então, clicar aqui para ver o PDF, salvar na sua caixinha e etc. Vocês podem ler o resumo dele, para aí saber se vocês se interessam ou não. Vocês têm um pequeno resumo por gráficos, que podem ser tabelas também, ou outras imagens. Isso também ajuda visualmente a reconhecer se o texto é interessante. Tem algumas pequenas frases aqui que ele retira do texto. E aqui justamente, ó, aqui ele tem mais opções de figuras e gráficos, tá? E você pode exportar aí para alguns gestores de gerenciamento de referências. Legal, então, eu gostei bastante. Deixa eu pegar um capítulo de livro aqui para dar não é isso aqui que eu queria, eu quero capítulo de livro. Para a gente fazer em cima de um. Lembrando que eu não consigo dizer para todos vocês o que vocês têm acesso ou não em termos de livros, tá? Por conta dos diferentes acessos, tanto da CAPES como institucionalmente vocês poderiam ter. Mas aqui, então, é um exemplo de livro. Eu estou pegando esse capítulo 9, né? Eu vou clicar. A estrutura vai funcionar muito similar para livro e para revista, tá? Para quem nunca viu. Olha, tanto que eu estou em livro e a gente está aqui com o nome, aquele menuzinho, tudo igual. Então, vou clicar e vou ver aqui no centro aquela estrutura bem tradicional de um artigo, né? Ou de um capítulo. Tá aqui o nome do livro novamente, tá aqui a capinha dele para a gente visualizar mais fácil, e tá aqui o capítulo 9, o título dele. A gente sabe, então, que esse capítulo foi escrito pelo doutor, ou escritor, ou professor, sei lá, Michael Esuma. A gente pode dar um clique nesse autor e a gente vai ver rapidamente mais informações sobre ele, de onde ele é. Aqui, no caso, ele é um autor belga, tá? Que é do departamento de reumatologia, a gente consegue ver mais conteúdos que ele publicou, então é super legal também para a gente se conectar com outros autores, conhecer sobre eles bem rapidamente. Vocês vão poder adicionar ao Mendeley, não sei quem usa Mendeley, isso tema para Lilian aí, quem quiser depois saber mais, a gente tem uma série de outros webinars sobre. Vocês podem compartilhar isso com os seus colegas também. Aqui a estrutura normal, né, do livro, é como seria o livro impresso, o abstract, as palavras-chave, introdução, etc, etc. Obviamente com todas as vantagens do mundo digital, que aqui a gente já consegue ver, por exemplo, esses números em azul, que se vocês passarem o mouse, vão ver que vai aparecer ali o dedinho, que significa que vocês podem também clicar sobre esse número para ver as referências de uma forma muito rápida. E isso vai dando mais ideias para vocês também de outros conteúdos que vocês possam visitar para completar essa pesquisa de vocês. Então, é super interessante e vocês conseguem fazer isso de forma muito, muito rápida, só com esses cliques, tá? Tudo que vocês virem em azul, vocês saberão que vocês podem clicar. Aqui, por exemplo, ó, é a explicação. Não, aqui também é uma referência. Deixa eu clicar em outro. Aqui tem vários gráficos, etc. Aí, olha só, do lado esquerdo, assim como a gente tinha naquela primeira tela, a gente vai ter também um menu aqui com o conteúdo do capítulo, então as divisões deste capítulo, que começa pela introdução, obviamente, vai passando aí por todos eles e chega até a conclusão, muito parecido com o que também é a estrutura de um artigo. Aqui as referências também com mais
opções para vocês clicarem e ir conhecendo mais e mais sobre a bibliografia complementar. E aqui você pode ver ao lado o conteúdo de todo do livro como um todo. Então, vocês vão ver todos os capítulos deste livro, como que ele está dividido, né? Nós estávamos no 9, mas a gente pode ler o 2, o 5, de forma muito rápida, clicando entre um e outro. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá? Não precisa das aspas. Muito bem, a Alexander fez uma pergunta muito interessante. As aspas que o Alexander está colocando aqui para gente, ela tem o poder de combinar. Aí, se precisa ou não, Alexander, isso vai depender de você, né? De como que está a sua estratégia de pesquisa. As aspas, elas têm o poder de combinar essas duas palavras, que em alguns casos fica mais óbvio, em algumas fica menos óbvio. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, ataque cardíaco, né? Se você coloca lá o heart attack, eventualmente vai ter um monte de artigo que vai ter heart e artigo que vai ter attack. Então, se você puser heart attack, você sabe que você está falando de ataque cardíaco. Então, ele vai combinar. Ele tem esse poder do and, né? De agrupar essas palavras. Com certeza, Alexander, é legal você colocar, você já tem meio que um pré-filtro, né? Mas se você, não sei se você notou ali no nosso resultado, já saiu bastante coisa combinada. Então, isso vai divergir um pouco, pode ser que seja necessário, pode ser que não. Mas é legal sim. É legal sim usar as aspas, com certeza. Mais alguma dúvida? Ou podemos avançar? Enquanto vocês me colocam ali se tem dúvidas, olha só o que eu comentei aqui do lado direito, vocês vão ver os artigos recomendados que eu falei para vocês também lá no comecinho, que só são possíveis a gente receber estando com o nosso login direitinho, tá? Então, aqui também é uma forma de você ganhar velocidade. Recomendo que vocês vejam essas recomendações, porque elas realmente vão estar... Quanto mais vocês usarem a base, mais a plataforma vai entendendo aí qual que é a linha de pesquisa de vocês e vai sendo capaz de fazer essas recomendações. Bom, então aí me dizendo que está tranquilo, então vamos seguir para um novo tipo de busca, que é a busca avançada, que está aqui do lado. Então, se a gente colocar, vamos clicar aqui nela, e o que vai mudar, na verdade? Vai mudar pouco. A gente tem vários tipos, né? Seguimos com os nossos campos aí de busca, mas vocês verão que nós temos muitos mais campos para a gente pesquisar, inclusive uma parte até mais técnica, né, de ISBN, SSN, que são aí o RG, né, o CPF das publicações, que vocês podem procurar por aqui. Mas aqui tem uma coisa muito legal, que até tem a ver com essas aspas que a gente estava comentando agora, que é a possibilidade de usar operadores booleanos, tá? Então, aqui vocês podem combinar ou excluir termos usando AND, OR e NOT, tá? Não todos de uma vez, ou até sim de uma vez, mas aí vocês vão fazendo praticamente uma equação matemática. Para ficar bem fácil de ilustrar, eu gosto de mostrar essas dicas, porque como é um pouquinho mais complexo, eu prefiro que a gente mostrar para vocês onde vocês têm aí uma colinha que vocês não vão esquecer mais, e vocês podem vir aqui nessas dicas diretamente, ele vai explicar campo a campo da busca avançada, de tudo que vocês podem tirar aí de proveito, mas é bem intuitivo, é bem óbvio, né? É o que diz nos nomes, mas eu queria mostrar especialmente os operadores booleanos, que estão aqui, ó, como eu mostrei para vocês, and, or e not, ou seja, o and ele combina, ele tem o papel das aspas, no caso, que poderia ser outra opção também para a gente amarrar as duas palavras. A gente tem o or, que é um ou outro, então em dois cenários, uma parte mais comparativa, e a gente tem o not, que é para excluir um termo, que também pode ser usado por esse símbolo de menos, mas eu particularmente acho que fica mais complexo, então eu prefiro usar aqui na caixa alta o not, and e or. Exemplo aqui, como eu falei que é uma equação matemática, vocês vão ver que vocês vão me entender por que eu falei isso. Olha, eu gosto desse exemplo bastante. E aqui é interessante vocês pensarem com a cabeça do
autor. Por quê? Olha só, a gente tem aqui Heart Attack, né? Olha só, entre as aspas, como o nosso colega aqui bem lembrou, ele combinou Heart Attack, né? O ataque cardíaco. Porém, será que o autor escreveu ataque cardíaco ou será que ele escreveu infarto no miocárdio, que é um nome mais técnico, mas ambos são sinônimos, né? Então, aqui ele coloca, entre aspas, o ataque cardíaco or o infarto no miocárdio, entre aspas, fecha, né, a matemática, e também quer saber sobre diabetes, ele quer saber sobre ataque cardíaco, né, então num cenário aí de diabetes, e não quer saber em câncer. Então, olha que legal esse exemplo, tá? Esse exemplo aqui é bem completo para vocês copiarem mesmo, né, aí quando vocês tiverem. Prós e contras dessa busca. Prós, chegar no resultado mais certeiro, mais rápido. Contra, talvez esteja tão focado, tão restrito, que vocês podem não achar nada. E aí, de novo, estratégia de pesquisa, essa se fosse fácil, né, vocês não estavam aqui aprendendo essas técnicas com a gente. Então, é tentativa e erro mesmo, gente, essa é a vida do pesquisador, né, a gente sabe disso. Então, é buscando isso que eu falei, pensar com a cabeça do autor, será que ele usou essa palavra, será que ele usou um sinônimo, e como constrói essas pequenas formas para a gente chegar nos resultados. Tranquilo até aqui? O UFG não possui acesso? Acho que possui sim. Lilian, depois a gente volta, eu acabo me distraindo, quero responder vocês rapidamente. Mas o UFG acredito que tem sim. A Lilian pode confirmar para nós aí até daqui a pouquinho se a UFG tem acesso, mas eu acredito que tenha. Enfim, busca avançada. Ficou claro, pessoal? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu parar então para ler algumas coisinhas. Chegaram vários debates, adoro assim. Se eu fizer a busca em outra base de dados da Elsevier, serão recuperados os registros ScienceDirect também. Eu acredito que você esteja falando de Scopus, certo? Ah, calma aí, você complementa. Isso mesmo. Por exemplo, se eu fizer a busca em Scopus ou em Base, irá ser contemplado os registros ScienceDirect. Sim, você provavelmente tendo acesso aos dois, você vai conseguir clicar em Scopus e eu acredito que Scopus já diretamente te encaminhe para ScienceDirect porque você já tem esse acesso. Então, sim, e no pior cenário, você vai copiar, dar um copy-paste e vai entrar em ScienceDirect e vai colocar. Mas eu acredito, não sou especialista em Scopus, Lilian também pode depois me corrigir, mas acredito que sim, você já tem um encaminhamento direto no caso de você ter acesso às duas bases. Teremos, em termos de acervo, qual a diferença entre fazer a busca Scopus, Web of Science ou ScienceDirect? Bom, vamos lá, explicando as diferenças. Primeira coisa, não posso falar sobre o Web of Science porque não trabalho para o Web of Science. Eu sei o que é, sei o que existe, mas não posso falar sobre esta ferramenta porque não é da Elsevier, tá? Recomendo Scopus, obviamente, porque é da empresa onde eu trabalho, então eu acho Scopus mais sensacional, obviamente. E Scopus e ScienceDirect, sim, tem integração. E vamos sobre a diferença deles dois, então. Scopus vai dar para vocês uma visão muito maior de várias editoras, tá? No sentido de o que está sendo publicado, quem são os autores, quem são as revistas, quais são os livros, e vai dar uma visão geral da ciência dentro do seu espectro. Mas se você quiser ler e vai te dar os resumos, né, desses trabalhos. Agora, para ler o trabalho completo da Elsevier, você tem que ir para ScienceDirect, porque Scopus não permite, não é a função da plataforma te dar a leitura completa, tá? Então, Scopus é uma visão genérica e ScienceDirect é texto completo. Scopus são várias editoras, ScienceDirect é somente Elsevier. Não sei se ficou claro, me respondam aí. E o Web of Science, aí vocês têm que perguntar para o pessoal de Web of Science, tá bom? Vamos ver aqui, mais debate, adoro, Scopus em Base, não coloca ScienceDirect. Exato, mas é porque justamente isso, Sâmia, para quem tem acesso a essas outras bases, eu acho bem interessante vocês começarem por essas bases, né, tanto em Base quanto Scopus, que tem essa visão mais abrangente,
para daí irem afunilando, e se vocês precisarem, então, fazer a leitura completa, vocês vão para Science Direct, porque elas têm uma função um pouco diferente. Uma dúvida de como fazer uma meta-análise da recuperação, uso palavra-chave combinada para fazer a busca, vem muitos artigos que não tem a ver com o meu trabalho. Como fazer o gráfico do material feito... Bom, não sei se te responder, deixa eu ver. Tá, bom, o que eu recomendaria, não sei se eu entendi, se eu sei te responder, tá, Alexander? Que você tá muito, muito profissional. Mas, Cris, quer o que te que... ajude? Ah, bora, se você já quiser responder essa... É, Eu ia falar dos filtros, na verdade, mas talvez você tenha é mais não, saúde, imagino. não, na verdade, a sugestão seria mais ou menos isso: usar filtros, óbvio, É, pegar exatamente isso que ele anotou aqui, é, pegar os filtros. Mas esses gráficos que você está falando, Alexander, eu acho que você está falando dos gráficos do Scopus. E quando você faz uma busca no Scopus, que, pessoal, o Scopus é uma base referencial, multidisciplinar e não é de texto completo, é só para referências. E tem o conteúdo da Elsevier indexado e também de outras editoras. Então, quando você precisa de texto completo, você pode iniciar no Scopus, mas você vai ter que ir para o Science Direct depois. Ou então você pesquisa direto no Science Direct, que é isso que a Cris está ensinando, tá? E aí, quando você faz uma busca no Scopus, que é muito grande, é uma abrangência muito maior de conteúdo, porque tem outras editoras também, ele te traz, ele te traz o resultado da busca. Acho que é isso que você está falando de gráficos, né? eu vou complementando aqui enquanto vocês respondem. Alexander, eu acho que um pequeno pulo do gato aí pode ser, de repente, usar esses operadores booleanos. Dois, acho que bem importante para você é se apoderar muito das áreas, né, das subject areas aqui, por exemplo, para ir filtrando, ou você pode começar a busca direto pela área, porque você está falando que está saindo muita coisa totalmente fora, né? Você pode, não sei qual é a sua área, mas digamos que seja ciências da vida, você pode já vir direto por aqui e você já vai fazendo um pré-filtro, tá vendo? Então, os resultados, ele já tende a diminuir, você já vai cair nas fontes específicas. Aliás, eu vou dar uma acelerada, vou dar uma seguradinha nas perguntas, eu fico super querendo responder todo mundo, mas o nosso tempo já está aí, por respeito ao pessoal que de repente tem que sair. Deixa eu só terminar aqui o meu básico e a gente depois eu fico tranquila aqui com vocês, quem quiser, tá? Eu queria mostrar, então, que eu falei que nem todo mundo tem acesso a tudo, né? Aquela diferença dos livros, etc. A gente já viu, então, recapitulando, busca simples, aqui em cima no menu, busca por área, busca avançada, e a gente pode também descobrir quais são as fontes, né, que estão indexadas em Science Direct. Então, aqui vocês vão ver, obviamente eu tenho, né, todo o acervo Elsevier, então, aqui, olha só, você já consegue ver também quais são títulos pelas áreas que você pode filtrar aqui, vamos dizer que isso é de Computer Science, ó, já diminui aqui o número de publicações. A gente tem os subdomínios, então vamos dizer que eu quero matemática, ó, já tenho 126 publicações. E aí eu consigo ver no Publication Type os tipos de publicação. Então, se eu quero journals, books, livros de texto, handbooks e book series. E aí, aonde que vocês vão descobrir o que vocês têm? Nesse botãozinho aqui, ó, ele tá bem escondidinho até. Subscribed and Complementary. Vocês clicarem aqui, vocês vão já ter somente aqueles, bom, não só livros, né, as revistas também, mas em termos de livro, vocês vão ter acesso, já vão sair direto onde vocês, nos livros que vocês têm acesso. Então, vocês já vão conseguir ver por aqui. Vocês também podem baixar, mas aí geralmente a biblioteca gosta mais, mas quem tiver curiosidade pode baixar aqui o que vocês têm direito também. Não tendo o livro que vocês estão tentando, tá? Falando em termos de livros, o que eu recomendo? Falar com a biblioteca de vocês. Né, biblioteca, esse livro é super importante, tal. Tem como a gente ter. As bibliotecas sempre dão um jeito, então é o que eu recomendo que vocês façam, né? Solicitar, sempre conversar com a biblioteca para ver. Nunca comprem, tá?
porque quem tiver sem acesso, provavelmente vai sair mensagens para compra, não é o que a gente recomenda. Então, a gente recomenda que sim, vocês conversem com a biblioteca. Vamos clicar em um aqui, tem mais dois tópicos, eu vou pedir para vocês segurarem aqui, só para vocês verem a página dos livros, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa publicação, vocês podem clicar ali no título do livro, e o mesmo para periódico, tá? Então, aqui eu estou nos journals, então aqui vocês conseguem saber... Ai, peraí, que eu cliquei aqui num... Ah, sim. Aqui vocês vão ver mais informações sobre esse periódico, inclusive como enviar artigos. Alguém fez alguma pergunta de eu não sei se era livro ou artigo agora, que eu vi ali no chat, passou, de como submeter, não lembro se era livro ou artigo, mas aqui vocês podem submeter os artigos de vocês. Cada revista é única, tá? Em termos de regras, então não é um workshop para autor, não posso entrar, não dá tempo da gente entrar nisso agora, mas esse botão aqui vai começar todo o seu caminho. E não quero deixar de falar com vocês algo muito, muito importante, que são as páginas de tópico. Lembra, eu falei delas lá no começo, e como é que elas funcionam. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, ó. Esse autor, inclusive, eu tô aqui no autor de um artigo, ele deixou o e-mail, olha que legal. Quando vocês verem essa cartinha, vocês terão, inclusive, a possibilidade de comunicar com esse autor. Olha que bacana que é esse recurso, tá? Vocês verão que ao longo de vários textos, tá, da base, vários textos mais em artigos do que em livro, porque o livro é a base do que eu vou explicar, vocês verão outra funcionalidade, que são essas palavras sublinhadas. Tá vendo? Proteínas, protein sequence, enzymology, enzymes e etc. Vocês vão ver ao longo de todo o texto. Essas são as tais das páginas de tópico, que eu comentei que nós temos mais de 360 mil. E o que isso significa? Significa que se você, de repente, é um pesquisador de uma área X e tem que ler esse artigo por alguma razão complementar, sempre cito, sei lá, um engenheiro na época da pandemia que teve que construir respiradores. É um pouco óbvio, né, que esse engenheiro não sabe de sistema pulmonar, mas provavelmente teve que aprender, teve que trabalhar em colaboração com médicos, né, para construir esse tipo de equipamento. Então, às vezes, você se depara nessa situação. Essas palavras sublinhadas, se vocês derem um clique, elas vão encaminhar vocês para uma explicação, para essas páginas de tópico, tá? Que vocês também podem acessar diretamente em sciencedirect.com/topics. Isso vocês não precisam estar na CAPES, não precisam estar em lugar nenhum. Essa página é totalmente aberta e gratuita. De novo, para qualquer ser humano do planeta, não é só para Brasil, não é só para vocês, para todo mundo. E ela vai trazer, então, a explicação dessas palavras trazidas, na maioria dos casos, de um livro da Elsevier. Por isso que está muito dentro aqui da minha área, né, de especialidade, que são os livros, porque isso tudo sai dos livros da Elsevier. Então, você consegue ver já dentro de um contexto. Se você vier simplesmente, em vez de vocês usarem o Wikipedia, que eu sei que vocês usam, não adianta me enganar, vocês agora vão começar a vir aqui, sciencedirect.com/topics. E olha como essa interface se apresenta de uma forma muito, muito, muito simples, muito óbvia, com, né, um campinho aqui que vocês podem digitar a palavra ou, novamente, vir até a área de interesse. E aqui vocês vão ver os números já de palavras indexadas dentro de medicina, dentro de matemática e etc. Vocês vão clicar em uma delas e vão ver um grande dicionário, todo por letras e números aqui divididos, que vocês podem navegar entre um e outro e vocês verão. E aí vocês vão clicando e vão descobrindo os significados destas palavras, de uma forma bem didática, que é o que o livro se propõe a fazer, né? Então tem aqui, ó, que é o grupo, de desordens, tal, causadas por isso, por aquilo, etc, etc, etc. Tá? E aí você tem alguns sinônimos também, que são indicados aqui pelas topic pages.
Vocês também podem usar aqui um alerta, caso você esteja procurando por essa albinismo, não sei o que lá. Vocês podem selecionar o alerta para receber, também saber quando novos conteúdos ingressarem em Science Direct, vocês já vão ver aqui também. Para vocês usarem, ó, vejam que eu estou com o meu login, o login é sempre o mesmo para todas as plataformas da Elsevier, tá? Então, vocês, para quem está aí trabalhando multidisciplinar, isso é super bacana, se algum de vocês der aula para indicar para aluno, é maravilhoso. Para quem estiver começando aí na sua vida científica, muito legal para aprender palavras novas também e conceitos, tá? Não sei se todos conheciam, se quiserem deixar aqui no chat se já conheciam ou não, mas é assim que funciona. Então, vocês podem tanto vir em ScienceDirect/Topics e deixar o Wikipedia aqui, não dá para confiar, não é mesmo? Porque aqui a gente pode confiar, porque são os conteúdos revisados por pares da Elsevier, ou você pode vir diretamente durante uma leitura que você estiver fazendo em ScienceDirect. Deixa eu voltar tudo para trás. E vocês podem, então, clicar nessas palavras que vai te encaminhar diretamente para essas páginas de tópico. Passei um minutinho só, mas acho que consegui abordar tudo. Quem tiver que ir, muito obrigada. Quem tiver ainda um tempinho, a gente vai seguir aqui no nosso Q&A, que eu agradeço. Ah, não tem acesso a livros. Vamos lá, deixa eu organizar aqui um pouquinho. Não sei se, Lilian, você quer falar alguma coisa? Você quer... Eu posso comentar, Diga. eu tenho que sair para uma outra reunião também, Cris, mas eu posso explicar. Rosa, vocês têm acesso, pelo portal de periódicos da CAPES, vocês têm acesso a um pacote de livros, mas são alguns livros mais antigos, eles não foram renovados, tá? Então, isso... Acho São que isso mais é ou menos 6.500 títulos, se eu não me engano, na CAPES. mas eles não foram sendo renovados nos últimos anos. Mas, assim, alguns livros vocês têm acesso, sim. Só tem que checar quais desses que não tem, que não são mais recentes. Então, acho que isso já te ajuda. E tem alguma coisinha de Open Access, tá, pessoal? É ainda muito tímido a questão de Open Access, porque não é um assunto que cabe muito no mundo dos livros, porém já temos alguns títulos de Open Access de livro também, que vocês têm acesso, qualquer pessoa tem acesso. Isso. Não sei, acho que da minha parte eu queria comentar era isso. A gente vai ter um outro webinar agora, dia 19, que vai falar mais sobre uma ferramenta de inteligência da pesquisa. Eu vou mandar para a Cris, ela mostra aqui depois para vocês o QR Code para vocês se inscreverem. E da minha parte, acho que era isso. Agradecer de novo a participação. Continuem nos seguindo, participando dos nossos webinars. A ideia é que seja pelo menos no mínimo 2 vezes por mês. Esse mês a gente conseguiu fazer 3, e em outubro também vão ser 3. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Tá bom? Vou deixar aqui o meu e-mail também. Acho que vocês não estão vendo, né? Deixa eu compartilhar. E tem as redes sociais aqui do Brasil. Olha só, que vocês podem seguir. A gente sempre recomenda que vocês sigam. Eu vou respondendo aqui algumas perguntinhas. A Juliana, deixa eu ver aqui, ó. A Elsevier tem um software tipo Elsevier que complete a base Science Direct. Não é software, tá, Juliana? É um site mesmo. Reiterando mais uma vez, vocês podem entrar por sciencedirect.com ou pelo portal de periódicos da CAPES, mas via internet, não há um aplicativo específico, tá? Então, a gente não chama de software, é um site mesmo. Acho que é isso a sua pergunta. Deixa eu só ver alguns comentários finais aqui do chat. Obrigado, excelente. Será possível o webinar sobre orientação ao uso de Mendeley? Já teve muitos, até onde eu sei. Martin, eu não sei da agenda, provavelmente sim. Pede para sua biblioteca também, que daí eles entram em contato com a Elsevier e dá para armar. Olha, eu falando já pelas minhas colegas, porque não sou eu que dou. Mas tem também aqui, ó, que eu indiquei para vocês no Elsevier Pesquisa no YouTube, eu sei que tem,
tá? Também bem fáceis. Ah, legal, a Jane já está usando o Topic Pages, gosto muito. Rosa não conhecia o Topic Pages, legal. Ah, como publicar e-book. Aparecido, aí é toda uma outra sessão que a gente precisa fazer, tem sim alguns passos. Eu acho que a gente já fez recente, mas volta e meia, fique atento que a gente faz com alguma frequência aí também, como publicar e-books na Elsevier, tá? Mas é toda uma discussão, assim, é um assunto longo para eu te explicar agora. Mas basicamente você vai ter que submeter, tem todo... a gente pode mandar, não sei se a Lilian tá aqui ainda. Ela já se foi. Mas tem no Research Academy, tem várias dicas também. Tem muito material nosso, e deve ter webinar aqui no YouTube também. Mas fica atento que em breve a gente faz algum de publicação. Como eu busco nanotecnologia e homeopatia? Da mesma forma, Fátima, que nós fizemos agora, você vai digitar na palavra, ali no campo de palavra-chave. Eu não sei se você quer pesquisar de maneira junta ou separada, não sei se esse E é um AND, mas você, se for ou não, né? Não sei se tem muito a ver, mas enfim, você vai procurar por nanotechnology and homeopatia, acho que é assim em inglês, né? Não tenho certeza. Mas, enfim, da mesma forma que nós fizemos aqui dentro dos nossos testes agora. Resultado, normalmente você migra para o software estatístico. Não sei muito, não entendi, Samia, o que você quer dizer com software estatístico. Ah, bom, acho que vocês estão aqui já super interagindo, né? Adoro isso. Gráficos autorizanos, acho que isso aqui era o assunto que a Lilian respondeu. Função diferente em relação ao formato de acesso, exatamente, Samia. Tá, acho que agora já voltei aqui para trás. Obrigado. Interessado com o e-book na Elsevier. Sim, a gente faz com alguma frequência, tá? Essa apresentação sobre publicação científica. E tem várias formas também, você pode participar como por capítulo ou o book inteiro, mas aí você tem que ter, por exemplo, uma ótima ideia, né? Você tem que mandar um manuscrito, tem que ter um resumo. É muito mais complexa a publicação de livros do que a publicação de artigos, obviamente. E não é um e-book, tá? A gente não chama de e-book, é um livro mesmo, que também vai ter o formato de e-book. Então, só para... Não sei se a gente está falando a mesma coisa, mas é um livro que vai ser vendido como livro também e ganha o seu formato digital, tá? Não tem uma publicação só de e-book, especificamente. Essas exposições que aconteceram lá no Hub, se eu não me engano, o material está ficando disponível. Eu vou mandar essa apresentação específica para vocês pelo acompanhamento do Zoom, e outra vez mais aqui no YouTube, Elsevier Pesquisa, ficam muitas das apresentações. Bom, acho que agora deu. Passamos aí 8 minutinhos. Webinars já aconteceram, o site de vocês apenas 2 ou 3 últimos. Então, os mais antigos ficam dentro do YouTube, tá, Alexander? No YouTube, a Elsevier Pesquisa tem bastante coisa, até vou dar esse feedback pro pessoal do marketing, de repente, e depois concentrando lá, porque o Hub, ele é novo, de qualquer maneira. Bom, é isso. Agora, acho que já respondi todo mundo. Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês, tá bem? E bons estudos a todos, espero que tenha sido bastante útil e que agregue bastante para a carreira científica de vocês. Muito obrigada, vou encerrando por aqui e tenham um ótimo dia. Tchauzinho!